E é isso aí, moçada, bem-vindos a mais um grande vídeo aqui no canal Gilmar Marcel Artes Visuais. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. No vídeo de hoje nós vamos desenhar aqui o nosso Brook, aqui mais um tripulante do One Piece. Lembrando que eu vou fazer todos os tripulantes, beleza? E seguinte, aqui eu decidi fazer ele no tamanho A4 com a roupa de Onigashima. E galera, esse desenho aqui é um fanart, tá? Então assim, eu juntei 3 desenhos para poder fazer esse tutorial aqui para vocês. Isso aqui você não encontra em canto nenhum, somente aqui. Então mano, você já sabe, né? Já vale um gostei aí no vídeo, tá? Então vamos ver se a gente bate 1000 likes nesse vídeo. E não esquece, se você tá chegando aqui agora, seu primeiro vídeo no canal, se inscreve aí que tem muito conteúdo bacana, hein? E se você quiser ver outros de One Piece também, eu vou deixar no fim do vídeo aí uma playlist para vocês. É só clicar no card lá no fim que você vai ver também outros desenhos dos personagens de One Piece. Então, manos, ó, seguinte, vamos lá para o nosso tutorial que tá muito bom, tá muito insano. E a segunda parte que eu ensino a coloração também, vai ter aquela coloração de brilho bem legal, vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá ao nosso vídeo. É isso aí, moçada, bora lá começar o nosso desenho do Brook. E aqui é o seguinte, pessoal, tô usando uma folha no tamanho A4 e veja que já de início eu vou marcar tipo um X, né? Como se fosse uma cruzinha aqui no centro, uma linha em horizontal e outra em vertical. Essas linhas elas têm 5 centímetros. Por que eu marco elas? Porque eu quero fazer um círculo de 5 centímetros, tá? E veja que eu fiz ela centralizada na folha, né? Quase centralizada na folha, só que um pouquinho mais para cima, tá? Então você pega essa distância aí que eu fiz do desenho, tá? E seguinte, assim que eu faço esse círculo, agora a gente vai ter que fazer aqui algo bem bolado, beleza? Eu vou pegar um tracinho aqui puxando do centro dele e vou fechar como se fosse um retângulo encostando do outro lado do círculo. Aqui vai servir para a gente poder fazer os detalhes da caveira do Brook, tá? Então é necessário que a gente faça isso. Em seguida eu vou definir ali onde vai ser mais ou menos o olho do Brook, tá? Mas ali é só para deixar uma marcação. Agora sim podemos começar os detalhes dele, como a parte do nariz, que é uma parte triangular, e também os olhos da caveira. Para fazer os olhos da caveira a gente tem que fazer ele curvado, tipo uma letra S, bem esticada, e depois a gente fecha a parte de baixo de uma forma bem fácil de fazer também. Aqui no outro lado do olho a mesma coisa, a gente faz como se fosse uma letra S e o mesmo estilo de olho. Então veja que aquele tracinho que eu marquei falando do olho, né, é justamente para pegar a base certinha do olho, para a gente deixar tudo certinho, tá? Agora que vamos fazer a partezinha no canto aqui da caveira, que seria, digamos, a parte onde ficaria a bochecha do personagem, tá? E eu vou puxar um tracinho para levar e fazer outro do outro lado também, tá? Esse traço que eu fiz central, ele vai servir para os dentes do Brook, beleza? Aqui agora eu vou definir, né, uma partezinha que vai ser a partezinha do canto da testa, né? Aquela partezinha onde ficaria mais ou menos a parte de cima da sobrancelha do personagem, tá? E aqui eu posso fechar também a parte da caveira na testa em cima. Para fechar essa parte de cima eu vou fazer ele onduladinho, tá? Porque aqui é onde pega o cabelo do Brook ainda, certo? E aí eu fecho até encostar no outro lado. Aqui agora para a gente fazer os dentes dele é o seguinte, cara, eu vou demarcar certinho aqui até onde eu quero que chegue os dentes. Então veja de onde eu comecei até onde eu terminei ali para fazer os dentes, tá? E eu começo pelo dente central, tá? Então vai ser um tracinho bem ali onde fica o nariz mesmo. Veja que é bem no centro da cabeça do Brook, tá? E com essa demarcação eu vou colocando dente por dente aqui dentro para ficar bem facinho de fazer, né? Bem de boa, tá? E aqui é de um lado e do outro, o dente pode ser no mesmo formato mesmo até finalizar. Bom, agora que a gente já tem essa parte pronta, vamos fazer a parte de baixo. Eu vou gerar uma divisa aqui no canto e também vou demarcar a parte dos dentes dele aqui embaixo, tá? É o mesmo sistema que a gente usou na parte de cima dos dentes. A única diferença é que no cantinho lá também vai ter uma outra mostra dos dentes na parte de dentro da boca dele, certo? Então aqui eu desenho a primeira partezinha, a primeira etapa, né, que é
fazer as demarcações e em seguida eu vou fazendo mais dentes por dente aqui até encostar todo o limite do desenho que eu fiz. Lembrando que ainda tem os dentes lá por dentro na parte da boca dele, tá? Agora que nós vamos definir a parte do queixo do Brook, beleza? Para fazer esse queixo aqui, na referência que eu peguei, o queixo dele é bem quadrado, né? Então aqui é uma referência de mangá, tá? E eu usei outra partezinha para colorir, também eu usei outra referência para colorir, enfim, eu juntei 3 referências. Essa aqui você não acha em canto nenhum, essa aqui eu mesmo tô criando juntando algumas referências, certo? Então o queixo dele é bem pontiagudo ali no canto e quadradinho aqui na frente, tá? Então faça aí para até emendar essa partezinha completa do queixo dele. E em seguida agora nós podemos fazer a base do cabelo do Brook. E para fazer o cabelo dele é bem simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um outro círculo aqui, lembrando que não precisa ficar totalmente certinho, e eu ainda vou fazer uma medida aqui para vocês verem certinho quantos centímetros tem. Bom, vejam que esse círculo que eu fiz ele tem cerca de 8 centímetros, tá? Então é só você fazer isso que quiser fazer medindo também. Aqui antes de começar os detalhes do cabelo eu vou fazer aquele chapéu que ele usa, tá? Que é um chapéu tipo cartola, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como se fosse uma letra C bem esticadona, tá? E aí eu faço um outro tracinho curvado por dentro. A partir dele eu posso fechar aqui os detalhes da cartola e lá em cima também eu vou fazer o mesmo estilo, tá? A gente tem que fazer redondinho para deixar todo fechado e dar aquele aspecto 3D a cartola, né? Como se a gente tivesse visto ela um pouco de cima assim, tá? Então a gente consegue ver certinho todos esses detalhes, beleza? E aí em seguida eu posso finalizar o cabelo do Brook. Então como eu já tenho a marcação dele, eu posso ir fazendo ondulado, várias ondulaçõezinhas, lembrando que o cabelo dele é Black Power, né? Então tem várias ondulações assim, ó, várias mechinhas onduladas até fechar. Mas se liga só, aqui nessa partezinha a gente fecha o cabelo completo, porém a gente vai precisar desenhar a mão por cima aqui em alguma parte, tá? Aqui eu vou desenhar uma partezinha também de cicatriz na partezinha do crânio dele, né? Na caveira dele, que ele tem um cortezinho, pelo menos pela referência que eu peguei, tá? Pronto, com essa partezinha na cabeça do Brook tá basicamente finalizada. Agora a gente vai fazer a roupa dele, né? O tecido, começando aqui primeiramente pelo tecido do pescoço dele, tá? Então vou fazer essas dobrinhas até encostar no cabelo, vai do queixo até o cabelo. E agora aqui uma técnica bacana que eu ensino muito lá no meu treinamento online, inclusive se você não conhece meu treinamento online, me dá essa chance de ser seu professor, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa sobre esses estilos de esboço que vai fazer você evoluir de uma forma inacreditável. Eu já tenho vários alunos lá fazendo seus desenhos, fazendo suas próprias criações também e evoluindo muito com o meu treinamento, cara. Então me dá essa chance de ser seu professor também, clica no primeiro link da descrição, tá? E veja só, aqui eu fiz o seguinte, eu esbocei mais ou menos o formato que vai estar o corpo do Brook, né? Já que ele tá com a roupa de Onigashima e não é uma roupa difícil de desenhar, tá? Em seguida, eu vou fazer o lenço também, veja que eu faço toda a partezinha do lenço aí e eu vou apagando algumas partes. É isso mesmo, pessoal. Durante o processo eu vou apagar algumas partes para não ficar muito complicado para vocês, tá? Em seguida eu posso vir agora fazer a partezinha do braço dele. O braço dele na parte de cima é um pouco mais grosso, né? Quando a gente vai descendo para o cotovelo, vai afinando, porque aqui a gente está trabalhando apenas com o tecido, já que ele não tem músculos, apenas ossos, né? Então aqui eu vou levar até a partezinha ali do corpo dele lá embaixo. O braço vai ficar tipo um triângulo e depois eu vou fazer um quadradinho que vai representar onde vai ser a mão do Brook. Depois que eu faço esse quadrado, galera, agora a gente precisa fazer o seguinte, ele tá com aquela espada dele, né, que parece um cabo de guarda-chuva, tá? Então nós vamos ter que fazer essa espada aqui. Então vou usar a régua como auxílio, porque assim eu sei que ele vai ficar bem retinho e aqui em cima eu vou desenhar mais um quadradinho que vai representar a base da mão do Brook, juntamente com o restante da espada que vai curvar lá no final, tá? E aí vai ficar aquele tipo um guarda-chuvinha mesmo lá no fim. Lembrando que aqui é como se ele estivesse fechando a espada, então a gente vai desenhar um espaçamentozinho aqui por baixo também, próximo à boca dele, tá?
Agora que a gente já tem esses detalhes prontos, vamos fazer o seguinte, vamos fechar logo essa parte da mão dele. Para fazer a mão aqui, eu vou fazer primeiro o primeiro dedo aqui, que é o dedo mindinho, e a partir dele eu vou desenhando os outros dedos aqui por cima, olha só. E aí vai pegando um aspecto bem bacana para o desenho do Brook. Então, com esse primeiro dedo, eu uso o modelo, faço todo completo, e em seguida eu posso fazer o dedo polegar embaixo também, que vai estar meio que apoiando no cabo da espada, e fechar a mão dele também. Assim também eu vou apagando alguns detalhes, né, que não são necessários, para não ficar muito poluído de traço para vocês. E agora nós podemos também fazer a parte do braço do Brook, tá? O braço dele, lembrando que é sempre fininho, né? Então vou fazer mais um destaque aqui do braço dele até a parte do cotovelo, e em seguida eu vou fechar aqui nessa parte de baixo, que é o único traço de braço que vai aparecer depois, tá? E aqui eu posso desenhar também o restantezinho, né? Um detalhezinho da luva no final e a partezinha do esqueleto do Brook, que é bem fininho também nesse quesito aqui, tá? Juntamente com os detalhes do tecido agora, que eu posso fazer toda a base de tecido corretinho, certo? E aqui agora vamos fazer o seguinte, cara, já estamos aproximando o final do desenho, né? Então é o seguinte, eu vou fechar aqui essa basezinha da roupa, tá? Que eu já tenho a curva pronta, a curva é desse jeito mesmo, não gera muitas dobras essa roupa do Brook, tá? Porque ele não tem as musculaturas. Então eu vou desenhar aqui retinho até a parte de baixo. Veja que eu fiz um traço pelo centro também, e já posso fazer o outro braço também, cara, aqui gerando algumas curvas só na parte que ele dobra o braço, tá? Em seguida eu posso finalizar a mão também dele aqui, que está segurando a espada, para a gente deixar tudo prontinho. Essa mão que está segurando a espada, ela é um pouco mais fácil, porque a gente vai usar o próprio quadrado para fazer, e vai fazer como se fosse 4 ondulaçõezinhas embaixo, tá? Essas ondulações vão representar aqueles ossinhos que a gente tem no nosso punho, que é a partezinha que divide o punho dos dedos, beleza? E ali é onde vai para cada dedo. Lembrando também que o dedo polegar dele está aparecendo aqui no canto, como se fosse um dedo apoiando também a parte da espada que ele está segurando. Aqui no caso é a bainha da espada dele, tá? Então assim eu consigo fechar todos os detalhes possíveis para o Brook. E agora a gente pode finalizar o desenho também colocando um destaquezinho assim, tipo aquele efeitozinho de quando ele vai fechar a espada, né? Que sai um ventozinho, alguma coisa assim, um efeito bem diferenciado, tá? E aí veja só como ficou bem bacana o Brook, né? Mas calma aí que não acabou ainda, tá? Agora é o seguinte, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar tudo aqui, eu vou passar essa borracha chamada borracha limpa-tipos e vou deixar meu desenho bem clarinho. Porque agora eu vou pegar a canetinha, eu estou usando a caneta da Staedtler na ponta 05 e vou fazer a line art completa do Brook. Mas ainda temos outra parte para fazer sobre o desenho. Então essa parte de contorno aqui ela é muito simples de fazer, né? Já que a gente já tem o desenho pronto. É só a gente fazer o contorno completo dele agora, né? Deixar essa line art bonitona aí. E em seguida a gente vai precisar apagar o desenho também, né? Os traços do desenho, beleza? Eu queria chamar a atenção sobre vocês a um ponto interessante aqui, que é nesse tecido do pescoço dele, que está sobrevoando aí. Ainda tem um detalhe de florzinha nesse tecido. Eu vou deixar uma amostra aí para vocês no canto, tá? Que eu esqueci de fazer nessa parte, mas na parte de coloração eu vou fazer. Então se você assistir os 2 vídeos completos, você não perde nada, tá? Então beleza. Agora aqui a gente já tem o desenho pronto, veja que eu apaguei todos os traços de lápis que não precisava mais. E vamos desenhar aqui o Soul King, né? Aquela partezinha que é tipo uma parte especial do Brook, né? Um golpe especial do Brook, que aparece tipo uma alma, né? Uma rei alma por trás dele. Esse golpe aqui geralmente aparece quando ele tá com a guitarra, mas eu achei interessante colocar aqui também ele usando com a espada, né? Apesar de não ser realmente da espada, mas eu acho que vai ficar massa. Isso aqui eu deixo por vocês escolherem se vocês querem fazer isso aqui ou não, tá? Foi uma questão de fundo de desenho que eu achei interessante seria fazer, e eu quis deixar também nessa primeira parte do desenho, já que eu tô fazendo ele completinho, tá? Esse Soul King, ele não é tão
difícil de desenhar se você acompanhar o passo a passo que está passando aí para vocês certinho. A parte mais difícil é a parte da cabeça mesmo, mas é muito parecida com a cabeça do Brook, principalmente na parte do cabelo, e tem 3 pontinhas em cima para representar uma coroa, né? Afinal é o Soul King, beleza? Então é o seguinte, galera, depois que eu faço todos esses detalhes aqui do Soul King, eu vou fazendo tipo uns rastros, né, de magia, de poder, enfim, ao redor dele, tá? Como se fosse aquela magia fantasmagórica, né, que aparece lá no próprio anime. E aí eu consigo fechar o meu desenho completinho. Agora sim a gente tem o nosso tutorial completo. Eu espero que você tenha curtido e, mano, pra mim um dos melhores desenhos que eu já fiz do One Piece aqui no canal foi esse do Brook. Eu espero que você concorde também deixando um gostei nesse vídeo, que vai me ajudar demais. Não esquece que a segunda parte vai ficar aí no primeiro comentário fixado para você. Então vamos lá para nossa coloração. Muito obrigado e até a próxima.